tempo de nos falar um bocadinho mais sobre essa figura internacional e principal nome ligado à paz e também à caridade, e que também está ajudando para prestar atenção na situação que o mundo inteiro está vivendo. A hora que nos espia Europa, com crise na Ucrânia, guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também 2 anos e meio de pandemia na seu pico, e também espia a situação de crise alimentar que tem no continente africano há mais de 100 anos, e também espia coisa que nós mundo está vive, tendo em conta a crise alimentar provocada por falta de distribuição de cereal e também acesso a combustíveis e outras formas de energia. Então tem um conjunto de motivos para alguém estar refletir dia a dia, que é só para via da caridade, mas na sua forma mais simples, que é apoio ao outro, mas sim às vezes pensa na cria condições para que o outro vive direito. E vive direito nem sempre vive na abundância, vive pelo menos com o básico para salvaguarda dignidade. No tem ali com o nosso país de reflexão, Frei Gilson, que está ali na estúdio junto com o Dr. Henrique Tomás Varela, para ajudar no perceber também um bocadinho do que é simbologia de nome, ele só, Madre Teresa de Calcutá, mas também o que é esse propósito e para a humanidade. Frei Gilson, então começa com o Ion, obrigado por estar conosco na show da manhã, bom dia. E fala de Madre Teresa de Calcutá, e efetivamente fala de principal e símbolo de paz ou símbolo de caridade, ou Frei tem algo mais a acrescentar ou outra posição? Bom dia, Éder, bom dia, Henrique, bom dia quem esteve na casa. Efetivamente, Madre Teresa entra no rol de um conjunto de homens e mulheres, e cristãos e não só, católicos e não só, de outras confissões religiosas, de outras religiões, que se essa vida é um raio de luz, uma abertura de horizonte para todos nós. E a Igreja Católica geralmente entre aspas, imortalizá-la através da canonização de virar santos, isto é, propôs como modelo para todo católico. Está falando, esse caminho que não se segue já foi percorrido para outros e com, entre aspas, sucesso, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco de Assis, como Helder da Câmara na Brasil e tantos outros que nessa vida soube efetivamente aquele que eu falei bem, não só da esmola, que já é bom, mas ajuda a pessoas a ter uma vida digna, isto é, a raiz da questão, e suja a mão no exercício da caridade fraterna. Uhum. Que ele não está no cristianismo, não está fora do cristianismo, os grandes homens e mulheres que são verdadeiramente promotores, construtores da paz e da solidariedade. Valores, também Maria sublinha, sempre atuais, porque sempre no mês de paz e de solidariedade. Muito bem. Agora, doutor, e a hora que nos espia para a realidade cabo-verdiana e para muitos outros países, não tem uma dificuldade, e às vezes, não sei se o doutor pensa diferente, mas e a hora que me espia em próximo, está fica mais fácil hoje a dificuldade e problema que está nele ou na sociedade lá na lado. Por exemplo, se acontece guerra na Ucrânia, nunca creio desmerecer de forma alguma, dizer que se acontece na guerra de Ucrânia, às vezes não estou aquela e sensibilizando, de certa forma, mexe com nós. E mais do que coisas que acontecem nas guerras internas e guerras no sentido figurado, nós acaba tendo nos problemas para resolver e não está dura que presta atenção, mas às vezes no mês se muda nos meio para refletir mais para lá e não começa a preocupar só com o exterior e está apoio de nós baixo tapete, não está juntando, não está apoio para ti que está ganha proporção que nunca está pode controlar mais. Bom dia, professor. Nunca sabia qual que é a perspectiva de professor em relação a essa questão de olhar o próximo e esquecer-se de cuidar de nós. Bom dia, Éder. Bom dia, Frei Gilson. Olhar no sentido de julgo, compare e não no sentido de solidariedade. E isso te leva a uma mudança de atitude. O que nós não se muda é uma atitude. A atitude que te leva à ação. Então, se nós não temos, por exemplo, pensamento de amor, não te gera sentimento de generosidade, de bondade e da caridade, não te acaba a construir paz. Mas muitas vezes não está próximo do outro e fisicamente e sentimentalmente distante. Isso, para mim, digo, com redes sociais, muitas vezes não está ficha na nós mesmos e não está hoje alguém lá longe de nós e não está fiel aquele sentimento de compaixão, aquele sentimento de querer ajudar ficticiamente, quando na prática tem alguém a nosso redor, a nossa volta, o que não pode ajudar, que não pode estender mão. Que não pode fazer diferença imediato e lá mais perto. Com certeza que sim. Às vezes, nós não falamos, é difícil falar, amar alguém que está próximo,
e alguém que está longe. Você dá mais atenção a quem que está longe e menos atenção àquele que está próximo. Para isso, não tem que desenvolver capacidade do diálogo, porque diálogo te gera entendimento, te faz construção de ponte para não chegar até o outro, para não aproximar dele. E a hora que nós nunca te dialoga, não te hoje, por exemplo, situações complicadas ao nosso redor, ao invés de no dialoga, não te ficha entre nós, nunca te construir ponte, não te acaba para construir barreira, muro. É justamente a construção de barreira, construção de muro, que é resultado de ausência de diálogo para nos gerar entendimento, que não te acaba para ficar naquela situação ali, olhando miséria, olhando problemas à nossa volta. E às vezes nós não devemos funcionar como solução e não como acréscimo de problema. Muito bem. E Madre Teresa, em nenhum momento que tinha pretensão, para aquele que me conhece de história, Madre Teresa que tinha pretensão de popularidade nem de mediatização e muito menos de celebrização, se pode usar essa expressão. Mas esse trabalho que tinha como ficava e passar despercebido, mas queria só perceber como que começa. Começa de particular, nascer meio para geral, que é o mundo, ou foi preciso e fazer mundo sim de ser presença para depois poder ter efeito nessa comunidade? Não, Madre Teresa, como tantos outros homens e mulheres de boa vontade, então começa sempre do particular, do concreto, do dia a dia. Ele pertenceu a uma primeira congregação religiosa, desde muito jovem, passou cerca de 20 e tal anos nessa congregação religiosa. Às tantas, ele está sentindo aquilo que ele chama chamada na chamada, que era uma atenção mais concreta à realidade. Não se fala de uma sociedade bastante estratificada, que é a sociedade de Índia, portanto, onde as castas são bastante marcadas, e que as castas mais baixas, às vezes, estão a viver situação mesmo desumano, digamos assim. Então, a Madre Teresa começa próprio com construir uma escola, primeiramente, para crianças do tipo, e depois para moribundos, para quem só mora na estrada. Quer dizer, ele começa a nascer localidade, nascer concreto, e aquele que a doutora Henrique está a falar, portanto, não pensando em abraçar o mundo de uma vez. Agora, certo que sempre na história atitudes do género te põe interrogativos e te aparece sempre quem é que está disposto a acompanhar, assim que não sei se missionárias de caridade, que mulheres também que contribuem para aquele trabalho lá. E claro, um trabalho do tipo tem sempre mediatização, e quem está a levar deve ter grande capacidade de diálogo. E ele deve saber se está com o pobre, na chão, mas ele deve também saber se está no palácio, com poderosos, está a explicar e está a conseguir recursos também. Não, isso não se faz só com oração, faz com recursos. Eu que nem por essa questão. E que força que Madre Teresa tinha? Que não sabia nem se a expressão correta é capacidade de persuasão ou se é capacidade de mobilização. E que força que tinha que ele conseguiu realmente fazer a diferença? A mensagem era, por um lado, a simplicidade, não? Nenhuma pretensão. E a simplicidade e capacidade de entrar em diálogo com todos, de saber estar baixo, mas também de saber subir, de chegar a palácios e de fala, de conversa, primeiro. Depois, o altruísmo, pedir nada para bom. Exatamente. Pedir para os outros em que a situação é evidente. Os grandes homens da caridade ainda hoje estão no norte para esse dois princípios. A grande simplicidade, não são pessoas de complexos e de grandes discursos e grandes teses, mas também grande sentido de altruísmo. Portanto, o outro ocupa sempre um lugar de destaque. Agora, essa capacidade de diálogo, ele é algo que a pessoa se pode criar ou ele é natural? Ele acontece para uma pessoa ser realmente sensibilizado e tocado para ser causa, ou também pode preparar para escolher uma causa para representar? A capacidade de diálogo está construído através de tomada de consciência que nós estamos num coletivo, numa comunidade, não te precisa do outro. E se não te precisa do outro, uma forma de não chegar naquele outro é dialogando, conversando. E a hora que nós não ganhamos aquela consciência da necessidade da ação, que nós não temos por parte do outro, não te acaba por paulatinamente bate desenvolve e aprofunda essa nossa capacidade de diálogo. E olhando a vida de Madre Teresa de Calcutá, que ganha Prêmio Nobel da Paz, a paz é uma construção, não é? Não está construir paz através do diálogo. É uma lição
que está deixando é um legado que não pode hoje, aquele legado da paz, da caridade e da fraternidade, que são valores que hoje em dia ainda permanece. E às vezes alguém está a falar crise de valores, mas nunca está a falar crise de valores que existe, e sim crise de nossa atitude relativamente a determinados valores. Por exemplo, a Madre Teresa cultivava a paz. Por exemplo, hoje, se alguém está em guerra, se está briga com o outro, o que quer dizer para não falar, por exemplo, uma bondade, que é um valor, mas está em crise. É a atitude daquele indivíduo em relação à paz, à bondade que está em crise, e não a bondade em si. Então, é o momento de nos fazer uma introspeção para nós, que arrestas, que nós não devemos mudar, não devemos limar a nossa personalidade, enquadrando isso na nossa era, que não está na nossa sociedade dessa época ali de hoje. E tinha lição que não pode trazer da Madre Teresa de Calcutá, se bem falar que tem que estar ao serviço dos mais pobres, dos pobres. Então, que aquele altruísmo que não tem que desenvolver no nosso dia a dia, na nossa personalidade, para não aprofundar e não seguir nossa vida para frente. Tinha pessoas que associam bondade, caridade, amor, compaixão e atenção pelo próximo como aspectos e relacionado ou chama quase que estritamente e parte da religiosidade. Mas que tem que ser necessariamente assim, alguém que tem que ser um religioso para praticar esse tipo de atos ali, ou pelo menos para viver bem com aqueles valores ali. Com certeza. Isso é universal. A bondade, a generosidade, a paz, a caridade, tudo alguém de todo tempo, toda época e de todo credo pode praticar. Tem uma expressão comum que pessoas costumam falar, inclusive, a hora que fazer o mal, a hora que é coisas que está fora de seu alcance de resolução, é família a Cristo. Então usa essa expressão e para comparar a Cristo só nessa perspectiva. E porque me acabou de fazer diferença, quase que demitindo de ser responsabilidade como ser social. E nós não podemos fazer diferença fazendo exatamente o contrário. Porque ele está falando que, às vezes, a ação que você faz, que você pratica, quase que é insignificante. Que tipo de põe um gota de água na mar. Mas ele está falando que a hora que põe aquela gota de água na mar, se você tivesse colocado, aquele mar fica menos mar, com menos água. Então não tem que ser aquele gota de água que não tem que bater marcando a diferença. A hora que alguém pratica a maldade, não pratica a bondade. A injustiça não faz o contrário. Que a justiça, a desordem não faz o contrário, que é a ordem. E individualmente, a hora que nós não estamos a fazer aquela gota de água pequena, se a Madre Teresa está falando, aquele somatório daquela gota de água, tudo acaba para dar aquela melhoria que nós não queremos desejar no nosso ambiente. Ainda fazer uma pergunta para Frei, para perceber um bocadinho também de perspectiva religiosa. Valores, modo que ele é defendido só na perspectiva da religiosidade e para algumas pessoas, às vezes, quase que por conveniência. Minha religioso, minha tem compromisso com a bondade de Cristo e minha Cristo só fazemos fazer, só dando e quase que sempre demitindo de função enquanto ser social. Não, acho que não é uma posição correta, até porque não tem exemplos acabados de homens que filantropos de primeira linha, não? Preocupados com grandes questões da humanidade, preocupados com o concreto de sua comunidade, sem fazer isso em nome de Cristo. Naturalmente, uma grande parte de gente está a fazer também em nome de Cristo, que deixando o exemplo, digamos assim, evidente de como deve ser a nossa caridade, dando exemplos de o que a direita faz, a esquerda não precisa saber, fazer tudo em segredo. É ele que foi caridoso conosco. Portanto, Cristo é o modelo máximo para nós cristãos, naturalmente. Para quem não é cristão, ou para quem aqui que professa nenhum fé, portanto, fazer o bem sem olhar a quem é sempre um princípio do ser humano. E para modo não está vive na sociedade. Agora, ali na Cabo Verde, e foi homenageado Madre Teresa de Calcutá de várias formas, às vezes com palestras, reflexões, com tertúlias, sessões de conversa aberta, mas também com o espaço, lugar físico, de forma, pelo menos, eterniza, ou que deixa a pessoa esquece dessa figura ali na Cabo Verde. Não tem um lar de estudantes ali na lado de instalações de rádio e televisão de Cabo Verde, que inclusive tem seu nome. E que símbolo ou melhor, que simbologia que as pessoas deviam lembrar dele na hora que fazer aqueles gestos ali? Sim, Madre Teresa penso que é consensual, não é que
e Igreja Católica ou se congregação religiosa, os missionários de caridade, deve reduzi-la a uma coisa nosso, só nosso. Acho que é consensual que é uma senhora brilhante, bela, é uma senhora forte, num tempo de luta das mulheres, luta sério, luta para finalmente atingir aquilo que disse próprio. Então, Madre Teresa pode emergir como um modelo de uma mulher forte, de uma mulher bela, de uma mulher capaz, de uma mulher autónoma. E portanto, qualquer homenagem, qualquer lugar, ainda que não seja qualquer rua, qualquer auditório, ainda que não seja da igreja ou de uma congregação religiosa, é perfeitamente uma homenagem justa. E acho que cada feira nenhuma sensibilidade, porque Madre Teresa destaca por fazer o bem. E o trabalho de Madre Teresa, sociólogo, foi um trabalho que, de certa forma, ou que pode ser considerado um trabalho à frente de seu tempo? Não pode atrelar a nosso tempo, olhando que a dimensão que o ser humano tem, que é uma vida, uma missão, uma lição, um legado a deixar. E Madre Teresa vive 87 anos, e há 25 anos que morre, mas é que ele se vira e assume uma missão, que é a missão de fazer trabalho humanitário, de job para os outros. E hoje, 25 anos depois de sua morte, nos está ali exatamente a refletir sobre esse trabalho, sobre essa ação. Quer dizer que hoje, no dia a dia, é possível sim perpetuar aquele legado que Madre Teresa deixa, que passa de geração em geração. Ou seja, se passagem para esse mundo ali, que foi uma passagem, se não pode falar, à toa. Ou seja, assume na plenitude aquela missão de ajudar, de ir ao encontro do outro. E até hoje, não pode hoje, ao redor, à volta da nossa sociedade, que os outros que estão à nossa volta, que se sofrem também, que são meses de ajuda, são meses de gestos de solidariedade, gestos de fraternidade, ou até uma palavra amiga, uma palavra de amor. E que é tudo é possível no dia de hoje, daqui para frente. É algo que é atual. Portanto, amar o próximo, amar a quem está ao nosso lado, ter solidariedade, ter fraternidade, que ali tudo é atual. De geração em geração te entra, te sei que ela te continua. Agora, nos atitude em relação a esses valores ali, que não deve bater muda, que não deve bater atrelar para não poder chegar a esses atos de caridade. Não queria entender, e chega a esse nível de elevação e Madre Teresa teve e consiga inclusive a atenção mundial para uma causa que te defende, foi preciso também um percurso, foi preciso Madre Freire, exemplo, 20 e tal anos, nascer primeiro e congregação, que assim, e depois para bem sair para o mundo, para fazer missão. A questão é perceber com que maturidade que pessoas podem fazer diferença a nível social. Isso pode falar que tem idade, que tem tempo específico e determinado. Ou seja, é apenas a boa vontade, o querer. Depois, tendo essa boa vontade, essa atitude, o querer, agora alimenta o querer com a ação, com a praticidade. Então, a partir do momento que nós não pensa na fazer o bem, pensa na prática a caridade, agora não é ficar só no pensamento, é agir, não só na teoria, porque se me está falando, teoria sem prática é cegueira, prática sem teoria é bloqueio. Então nós não temos aquela teoria, toda aquela idealização na nossa mente, aquilo que nós não podemos fazer do bem, então agora é daquele passo seguinte, o pré-requisito é o querer, a vontade. Depois de ter esse pré-requisito, o querer, a vontade, agora, hoje, na onde que é possível, vai implementar aquela ação lá. E a hora que nós não fazemos aquilo, que nós implementa aquela ação lá, aqueles atos, é claro que outro alguém está hoje, nos esforço, no sacrifício, está acaba para dar mão, para apoiando, para ajudando. E a hora que nos apoiado, que nos ajudado, nós estamos com mais força para não praticar aquela ação. Agora, Frei, Madre Teresa também fazia vários votos e que fazer, por exemplo, dedica-se tempo e se vida a essa missão e para pessoas fazer diferença ou para conseguir resultados nesse quesito de solidariedade, de caridade e amor ao próximo, ele tem que fazer mesmo a via, ele tem que fazer mesmo tipo de votos, ele tem que abrir mão de um conjunto de coisas Madre Teresa faz e moda outros cristãos podem ter feito? Não, absolutamente não. E os votos que Madre Teresa faz é votos que... Opção pessoal? É opção pessoal, mas é votos que tudo quem é que é frei ou freira tem que fazer. Condição de sine qua non. Votos dos conselhos evangélicos. São 3 votos, substancialmente, que fazem parte da vida de Jesus
e que, grosso modo, ele é dedicado a tudo que existe no Evangelho, se fazer parte de Jesus, ele é para tudo cristãos. Agora, freis e freiras estão a viver de maneira mais intensa na medida que se crescer, digamos assim, uma profecia, uma seta a indicar. Não o destino, mas só apenas seta a indicar. Então, é voto de pobreza, que significa não ter propriedade própria, e é votos de castidade e votos de obediência. Que ele é obrigatório ainda hoje para tudo quem é que é frei e freira. E olha que as pessoas fazem votos de pobreza. Ela continua a ter força e capacidade de fazer essa missão? Sim, pobreza não é miséria. Pobreza tem três aspectos. Primeiro, o pobre trabalha. Portanto, um frei deve trabalhar com seu próprio mão. Não? Qualquer trabalho digno para ganhar pão de seu sustento, trabalho. Segundo, ponto é solidariedade. O trabalho está serviu para bom, mas serviu para outra pessoa. Portanto, sobra do trabalho que deve ser acúmulo, mas partilha. E depois, o trabalho dignifica. Terceiro ponto, trabalho, solidariedade, é a humildade de não tendo, pede para bom e pede para os outros. É dessa forma ali que Madre Teresa vive essa pobreza. Esses três pilares de votos, lei que é base. Esses três pilares. Assim, ele se sente mais livre. Mas quem é que tem nenhum desses votos de também, para modelo para todos os cristãos, também de forma diferente, naturalmente, talvez não com a mesma radicalidade, mas, aliás, não tem exemplos de pessoas casadas ou com algum património ou que deve obediência a ninguém, mas que deve ser obediência, se um cristão deve sempre ao Evangelho, mas que destaca e que que continua a fazer vida de solidariedade muito evidente, inclusive ali no Cabo Verde. Muito bem, não aproveitava antes e no despir também para perceber ali na perspectiva de professor e sociólogo, e em termos de intervenção social, pessoas devem se estribar na CUSE para ele dar seu contributo. Frei já dá exemplo para quem está a fazer obediência ao Evangelho, tem que aspirar-se. Agora, a nível social, pessoas que têm referências religiosas, pessoas que ainda assim têm espírito aberto, coração grande e que de alguma forma pode fazer diferença, o que podia ser aquele guia e orientação? Guia e orientação é fazer aquilo que é o certo, aquilo que é o correto. Fazendo aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, vou seguir aquele meta. Não necessariamente, especificamente, para um ato ali concreto. Não é aquele é quem tem que fazer, se for aquele que tem como fazer. Ou seja, há tantas coisas boas que não pode fazer hoje. Por exemplo, ajudar os idosos, ajudar as crianças, fazer trabalhos na comunidade, trabalhos comunitários e desenvolver, por exemplo, exercício da cidadania junto dos jovens. Tudo que lá é possível fazer. Ou seja, nós temos um leque enorme de opções do bem que não pode fazer. Naquele leque enorme de opções do bem que não pode fazer, te direciona aquilo que pode estar mais a nosso alcance, tendo em conta nossa habilidade, nosso talento e nossa competência e, sobretudo, ter como pré-requisito a vontade, o desejo e o querer e uma dose enorme de amar. Mas amar sem querer algo em troca, sem querer algo de volta, porque se mata claro que amor é sentimento e não investimento. A partir do momento que nos reveste de sentimento de amor, não está cá para cuidar, para apoia, para ajuda e para fazer trabalhos do bem em prol do outro. Muito bem. Senhores, muito obrigado. Muito agradeço o nosso tempo. Meus amigos que a Dura Cabinha visitava, não se quer dizer, professor também manente, também geral. Frei Gil, só mais ocupar, a Dura Cabinha quase não marcar ele falta. Mas não queria agradecer o nosso tempo, sobretudo, para nós, gentilmente, sempre esta série, esse tempo. A hora que não tem um tema que não queria propor para não refletir, para não entender melhor, sempre se acaba de trazer esse contributo enquanto estudiosos, mas também enquanto pessoas que estão dentro de um desses assuntos que não está propondo. Obrigado pelo nosso tempo. Obrigado a nós. Obrigado.